Ei, meu nome é Henrique. Tenho 27 anos. Até 2 meses atrás, eu era só o analista que pegava ônibus lotado e nunca reclamava de hora extra. Aí, numa noite de chuva, eu fiquei até tarde para terminar um relatório. E minha chefe fechou a porta, olhou o andar vazio e sussurrou: "Você é o único aqui, né?" O cheiro de café requentado virou nosso segredo. O zumbido do ar-condicionado virou testemunha. E quando ela encostou a testa no meu ombro por um segundo, ela disse baixinho: "Eu não quero ir para casa. Se você está vendo isso agora, fala de onde você é nos comentários. Porque eu ainda não sei se o que a gente fez foi errado. Eu só fiquei até tarde para terminar um relatório. Pelo menos era isso que eu dizia para mim mesmo todas as vezes que o elevador subia vazio, que o andar ficava quieto demais, que o zumbido do ar-condicionado virava o único som além da minha respiração. Eu me chamo Henrique. Tenho 27 anos. Sou analista júnior numa empresa grande o suficiente para eu me sentir pequeno. Meu salário é justo. Se você não contar aluguel, condução e o medo constante de errar e perder tudo. Naquela noite chovia. A chuva em São Paulo tem um jeito de fazer o vidro do prédio parecer que está chorando por dentro. Eu estava sozinho no andar, ou achava que estava, até ver a luz da sala dela ainda acesa. Patrícia Nogueira. Minha chefe. 43 anos. Casada. Rica de um jeito que eu só conhecia de longe. Roupa cara que não grita, relógio discreto, perfume que custa mais do que eu ganho numa semana. Ela não deveria estar ali àquela hora. Mas ela estava. Eu passei na frente da sala dela e vi o reflexo dela no vidro, olhando para fora como se procurasse algo que não existia mais. Ela não me viu. Ou fingiu que não viu. Desci até a recepção para registrar a saída. Márcia estava lá, a recepcionista que trabalha até tarde e que tem aquele jeito de olhar que registra tudo sem precisar perguntar nada. "Boa noite, Henrique", ela disse, e o jeito como ela falou meu nome pareceu uma pergunta. "Boa noite, Márcia." Meu crachá bateu no peito quando eu me virei. O barulho ecoou no saguão vazio. Voltei pro andar. Patrícia estava na porta da sala dela quando o elevador abriu. Ela me viu e não pareceu surpresa. "Você ainda está aqui?" ela disse. Não era pergunta. "Sim. Tava fechando umas coisas." Ela assentiu devagar, como se estivesse pensando em algo muito longe dali. "Você pode me ajudar com uma coisa? Só para fechar o dia." Eu disse que sim. Sempre dizia que sim. Não por medo, pelo menos não só por isso. Era porque quando ela pedia, parecia que ela realmente precisava. E não de trabalho. A copa estava vazia quando entrei para fazer café. O cheiro de café requentado já estava no ar, misturado com o cheiro de detergente da limpeza que tinha passado horas atrás. Peguei 2 xícaras. Não perguntei se ela queria. Só levei. Quando voltei, ela estava de pé, na frente da janela, de costas para mim. O reflexo dela no vidro mostrava uma mulher cansada. Não de trabalho, de outra coisa. "Obrigada", ela disse quando peguei a xícara, mas não bebeu. Só segurou, como se precisasse sentir o calor. A gente trabalhou em silêncio por uns 20 minutos. Ela revisava. Eu digitava. O papel saía morno da impressora, e o som dela virando as páginas era quase íntimo demais para um escritório. Então ela falou, sem olhar para mim. "Você mora longe?" "Zona Leste. Uns 40 minutos de ônibus." Ela assentiu de novo, daquele jeito lento. "Desculpa te segurar aqui." "Não precisa pedir desculpa." Ela me olhou pela primeira vez desde que eu tinha voltado. O olhar dela era complicado. Como se ela estivesse tentando decidir se eu era seguro. "Só mais uma versão", ela disse. "Prometo que é a última." Não era. No dia seguinte acordei cedo. Ônibus lotado. Chuva de novo. Eu repassei na cabeça as coisas que ela tinha dito, procurando um significado que provavelmente não existia. No escritório, Patrícia era outra pessoa. Profissional.
distante. Como se a noite anterior tivesse acontecido em outro universo. Caio, meu colega de mesa, percebeu que eu estava cansado. Cara, você dormiu aqui ou o quê? Não. Só. Fiquei até tarde. Ele riu. Cuidado. Tem gente que fica tarde demais e esquece que tem casa. Eu fingi que estava concentrado na tela. Mais tarde, Patrícia mandou uma mensagem interna. Preciso que você leve uma versão impressa no fim do expediente. Simples. Direta. Mas meu estômago caiu. Quando o expediente acabou, quase todo mundo saiu rápido. Sexta-feira faz isso com as pessoas. Eu fiquei. Juntei os papéis. Subi. Patrícia estava na copa quando cheguei. A mesma copa. O mesmo cheiro de café requentado. A gente quase esbarrou. Ela foi pegar a mesma caneca que eu ia pegar. Nossas mãos não se tocaram, mas o ar entre a gente ficou pesado. Ela riu, sem humor. Desculpa. Não. Pode pegar. Ela pegou a caneca, encheu de café e ficou parada ali, segurando, como se não soubesse o que fazer agora. Eu peguei outra caneca, fiz o meu café. A gente não falou nada. Mas quando entramos no elevador juntos, ela apertou o botão do andar e deixou a mão perto demais da minha por um segundo. As portas fecharam. O silêncio virou uma terceira pessoa entre a gente. Naquela noite, ela pediu que eu lesse um trecho em voz baixa. Não sei porquê. Talvez só para ouvir outra voz que não fosse a dela. Eu li. Ela corrigiu uma frase, encostou a ponta da caneta na minha página, guiando a linha. O toque não foi na minha pele. Mas eu senti. Ela se levantou de repente e foi até a porta. Espiou o corredor. Então ela falou, com a voz mais baixa do que precisava. Você é o único aqui, né? Eu olhei para o andar vazio. Acho que sim. Ela ficou parada ali por um momento, como se estivesse medindo alguma coisa. Vai até o vidro. Confere a recepção. Eu fui. Márcia estava lá embaixo, mexendo no celular. O saguão estava quieto. Quando voltei, Patrícia tinha apagado metade das luzes do andar. Eu não perguntei por quê. Mas eu sabia. Ela estava criando um esconderijo. Mais tarde, quando eu fui registrar a saída no sistema para não levar bronca por hora extra, o leitor de crachá acusou algo absurdo. Constava que eu tinha saído às 19 horas. Eu mostrei para Patrícia, confuso. Ela não se espantou. Ela ficou séria de um jeito antigo. Isso já aconteceu, ela disse sem explicar. Não pergunta. Ela tomou meu crachá da minha mão por um instante. Virou ele, olhou, devolveu. Não aparece nos registros, ela disse. Quando for embora, desce pela escada. Não passa pelo leitor. Eu não entendi na hora. Mas comecei a entender. Não era só trabalho. Havia uma vigilância invisível. O elevador chegou no andar e abriu sozinho. Ninguém entrou. O clique pareceu um dedo batendo na porta do nosso segredo. Eu voltei para a casa de ônibus, vendo minha imagem refletida na janela, repetindo a fala dela na cabeça. Você é o único aqui, né? No dia seguinte, Caio comentou que tinha visto luz acesa no nosso andar. Tarde, cara. Tipo, meia-noite. Eu disfarcei. Deve ter sido a limpeza. A limpeza não fica até meia-noite. Márcia me entregou um crachá provisório na recepção. O sistema travou o seu, ela disse, mas o olhar dela disse outra coisa. Eu sei que você está aqui mais do que devia. À tarde, Patrícia passou por mim e deixou um bilhete curto no meu bloco. Obrigada por ontem. Sem coração, sem emoji, sem nada. E isso foi pior. Eu notei a aliança dela brilhando quando ela pegou uma pasta. E, ao mesmo tempo, notei uma marca pálida no dedo, como se ela tivesse tirado a aliança e recolocado. No fim do expediente, ela não pediu nada. Mesmo assim, eu fiquei. E quando o andar esvaziou, eu esperei ouvir os passos dela. Naquela noite, ela chegou com um casaco a mais no braço. Colocou na cadeira ao lado da minha, como se fosse acaso. Ela falou pouco, mas a forma como ela me olhava era uma conversa inteira. Em algum momento, ela disse: Em casa.
Tudo está sempre certo demais. Eu não soube o que responder. Contei um pouco da minha vida, do ônibus, do aluguel, do medo de perder o emprego. Ela ofereceu carona. Eu recusei. Ela não insistiu. Só abaixou os olhos, como se entendesse que até ajudar pode virar ameaça. Quando ela foi embora, ela encostou 2 dedos na minha testa por 1 segundo, como quem confere febre. Mas não era isso. Ela saiu antes que eu reagisse. Eu fiquei parado, sentindo a marca invisível. Na manhã seguinte tentei agir normal, mas meu corpo me denunciava. Eu procurava o reflexo dela no vidro sem perceber. Caio ficou mais curioso. A diretora trabalha demais, né? Ele disse rindo. Você conhece o marido dela? Não. Eduardo Nogueira. Vi ele aqui outro dia. Um cara que parece dono do lugar. O nome pesou. À tarde, Patrícia recebeu uma ligação. Ficou rígida. Eu só ouvi ela dizer: sim, estou indo. Voz controlada, mãos firmes. Mas os olhos... Minutos depois, ela decidiu, do nada, que ia embora mais cedo. Eu senti uma queda estranha, como se eu tivesse sido abandonado por algo que eu nem tinha direito. No fim do dia, ela mandou mensagem interna. Hoje não. Simples. Eu desci. Márcia estava olhando para as câmeras. Ela não disse nada. Só me desejou boa noite. Tarde demais. 2 dias depois, ela voltou a ficar até tarde. Ela não falou do sumiço. Fingiu normalidade. Mas em algum momento ela disse: o Eduardo, ele gosta de saber horários. Ela me ensinou um caminho pela escada que evitava os leitores de crachá. Isso tornou tudo mais proibido, porque virou planejamento. Quando o elevador fez o clique, ela apagou as luzes e me puxou um passo para trás da parede, só para que a porta do elevador abrisse sem nos ver de frente. Não entrou ninguém, mas a gente respirou como se tivesse fugido de um flagrante. Quando voltei para a mesa, vi a caneta dela em cima do meu bloco, como se ela tivesse deixado ali de propósito. Eu não peguei, mas não consegui parar de olhar. No dia seguinte, comecei a narrar para mim mesmo como as noites tinham virado um vício silencioso. Como o cheiro do café do escritório parecia me seguir até em casa. Patrícia mantinha distância de dia. À noite, o ritual voltava. Revisão. Impressora. Silêncio. Márcia comentou: tem gente que assiste câmera como se fosse novela. Ela não citou nomes. Não precisou. No andar, Patrícia abriu um pouco. Falou do condomínio, de eventos sociais que ela detestava. Mencionou uma vizinha chamada Lívia, que pergunta demais. Eu conheci o nome sem conhecer a pessoa. E isso me deu medo. Não me acompanha até o carro, ela disse. Isso chama a atenção. Eu obedeci. Mas a obediência tinha gosto de dor. Quando ela foi embora, eu vi pelo vidro o carro dela sair. Alguns minutos depois, o elevador voltou a subir sozinho, como se alguém tivesse apertado lá embaixo. Na manhã seguinte, quase perguntei para o Caio sobre o elevador, mas engoli a pergunta. Caio apareceu com fofoca. Vi o Eduardo no saguão outro dia. Um cara que parece dono do lugar. Isso mexeu comigo. Mais tarde, Patrícia me chamou na sala. Porta aberta. Segurança de dia. Ela falou num tom prático sobre prazos. Mas o olhar dela pedia outra coisa. Pedia calma. No fim do expediente, ela mandou mensagem. Se eu ficar, você fica? Eu respondi rápido demais. Sim. À noite ela me contou. Com cuidado. Sem drama. O Eduardo tem acesso remoto às câmeras do prédio. Às vezes ele liga para a recepção. Só para checar. Ela disse isso como quem admite uma prisão antiga. O celular de Márcia tocou na recepção. Mesmo sem ouvir, meu estômago caiu. Como se o nome na tela pudesse atravessar paredes. Ainda na mesma noite, começamos a falar mais baixo. Como se a própria sala tivesse ouvidos. Patrícia pediu para eu sentar mais longe da porta. Ela se irritou consigo mesma por estar com medo. Eu tentei aliviar. A gente pode ir embora. Não quero ir.
Essa frase bateu mais forte do que qualquer confissão. Ela me contou que o marido não gritava, não batia, não ameaçava. Ele só controlava. Com educação, com horários, com cuidado demais. Eu contei sobre minha mãe, sobre aprender a engolir vontade para sobreviver. A intimidade cresceu sem toque. Era presença. Quando a impressora cuspiu uma folha e ela caiu no chão, eu me ajoelhei para pegar ao mesmo tempo que ela. Nossos ombros encostaram de leve. Ela fechou os olhos por um segundo. No corredor, ouvimos passos. Ela apagou as luzes rápido. Os passos passaram e sumiram. A tensão não sumiu. Ficou grudada no ar. Na manhã seguinte, senti que eu tinha duas vidas. Uma em que eu fingia que era só funcionário. Outra em que eu lembrava do ombro dela encostando no meu. Patrícia evitou contato visual o dia inteiro. Caio percebeu. A diretora tá estranha. Eu fiquei na defensiva. À tarde, Márcia me chamou discretamente. Às vezes a câmera do corredor do andar de vocês fica com imagem preta por alguns minutos. Ela falou como se fosse problema técnico, mas olhou para mim como se estivesse oferecendo proteção. Ou cobrando respeito. Eu não sabia qual dos dois. À noite, Patrícia apareceu com uma xícara limpa e colocou na minha mesa sem dizer nada. Aquele cuidado mínimo me desmontou. Quando fui embora, desci pela escada como ela tinha ensinado. No meio do caminho, meu crachá bateu no peito e fez barulho demais. Eu parei. Segurei a respiração. Como se alguém pudesse ouvir o metal e adivinhar tudo. Na noite seguinte, ela estava mais frágil. Ela não chorou. Só ficou com os olhos parados, olhando para algum lugar que eu não conseguia ver. O Eduardo vai viajar no fim de semana, ela disse de repente. Eu não respondi. Deveria ser um alívio, mas não é. Por quê? Ela demorou para falar. Porque quando ele viaja, eu percebo o quanto estou sozinha de verdade. Eu fiquei sem saber o que dizer, sem prometer, sem pedir nada. Num impulso, estendi a mão por cima da mesa. Toquei de leve o dorso da mão dela. Um toque rápido, quase de desculpa. Ela não puxou. Ela só virou a mão e encostou a ponta dos dedos na minha, por um segundo. E soltou. O ápice de conexão nasceu dessa migalha. O elevador fez o clique. As portas abriram. Era a equipe de limpeza. Entraram rindo baixo. Patrícia e eu estávamos sentados longe demais um do outro. Mas o coração denunciava. Quando eles foram embora, ela sussurrou. A gente precisa ser inteligente. Sábado de manhã. Acordei com o celular quieto. Sem trabalho, eu não tinha desculpa para existir perto dela. Patrícia mandou uma mensagem curta. Não venha. Não explicou. Eu passei o dia inquieto. Andei pelo bairro só para gastar ansiedade. Caio me chamou para uma cerveja. Eu recusei sem dizer porquê. Perto da meia-noite, outra mensagem. Preciso finalizar uma coisa amanhã cedo. Isso criou uma ponte para o domingo. Eu entendi. Ela estava puxando e empurrando ao mesmo tempo. Deixei minha camisa passada na cadeira, pronto para acordar cedo. Olhei pela janela do meu quarto como se pudesse ver o andar dela no prédio distante. Domingo bem cedo. O ônibus estava quase vazio. O céu ainda escuro. Eu me sentia errado só por existir ali. Márcia ficou surpresa quando me viu. Trabalho? Ela perguntou sem agressividade. Sim. Ela deixou eu subir, mas ficou olhando. No andar, Patrícia já estava lá, sem o escudo do dia, sem reunião, sem gente. Ela estava de roupas mais simples, mas ainda impecável. O Eduardo viajou, ela disse baixo. Mas ligou 2 vezes na madrugada, para ver se eu estava bem. Ela riu sem humor. A conexão aprofundou. Como é... Ela começou hesitante. Como é voltar para casa e não ter ninguém esperando? Eu respondi com honestidade. Vazio. Mas pelo menos é meu vazio. Ela ficou quieta por um tempo. Então ela encostou a testa no meu ombro. Por um segundo. O gesto mais íntimo até ali. Eu não abracei de volta. Eu só fiquei.
porque qualquer movimento seria demais. O celular dela vibrou. Ela olhou a tela e empalideceu. Ela não mostrou. Mas eu sabia. Era ele. O som do meu próprio sangue no ouvido ficou mais alto que o ar-condicionado. Descemos para buscar uma assinatura na recepção. O celular de Márcia vibrou também. Eu vi de longe a tela dela. Eduardo. Ele estava ligando para a recepção enquanto a gente ainda estava no prédio. Patrícia se afastou de mim 1 metro inteiro, como se distância apagasse sentimento. Márcia atendeu com postura profissional. Boa tarde, Sr. Nogueira. Não, o prédio está vazio. Só manutenção. Pode deixar, sim. Mentira que salvou. Patrícia decidiu na hora que aquilo precisava acabar, pelo menos do jeito que estava. Ela voltou para o andar, pegou as coisas e me entregou a caneta dela por engano, junto com uma pasta, para que eu não tentasse segurá-la. Ela me olhou como se pedisse perdão sem palavras. No estacionamento, ela entrou no carro sem me encarar. Eu fiquei parado com a caneta na mão, percebendo que ela tinha me deixado um rastro involuntário e que eu não sabia se era Deus. Segunda-feira cedo. A semana começou como se nada tivesse acontecido. Ver Patrícia no escritório foi um choque. Ela estava fria, impecável, profissional. Ela não mencionou domingo. Eu me senti envergonhado por existir perto dela. Caio percebeu. Cara, você tá com cara de ressaca emocional. Ele riu. Eu engoli. Márcia me deu bom dia como sempre. Mas o olhar dela perguntava. Deu certo? No fim do expediente, eu fiquei por instinto. Depois me odiei por isso. Patrícia foi embora no horário normal, sem olhar para trás. Cheguei em casa e encontrei a caneta dela no bolso da calça. Tirei. Segurei. O objeto pesava como uma mão que não estava ali. Tentei dormir, mas o clique do elevador ecoava na minha cabeça como se fosse som real. No dia seguinte, levei a caneta para devolver discretamente. Tentei entrar na sala dela. Tinha gente. Não deu. Tentei deixar na mesa dela sem ser visto. Caio apareceu. Que é isso? Eu escondi. Vergonha de classe e de sentimento. Eu me senti pequeno, como se estivesse roubando um pedaço da vida dela. À tarde, Patrícia passou por mim e deixou um documento na minha mesa, sem tocar minha mão. A distância dela era calculada. Eu percebi que ela estava tentando me proteger. E se proteger. E isso doía mais. Voltei para casa com a caneta ainda comigo. Antes de dormir, coloquei a caneta na gaveta e fechei, como se estivesse trancando um segredo. 2 dias seguidos sem noite, sem café, sem impressora morna. Caio comentou que Patrícia foi vista no condomínio num evento com Eduardo e com a vizinha Lívia. Isso me deu um nó no estômago. À tarde, Patrícia pediu que eu entregasse uma pasta no carro dela no estacionamento, em horário de saída, com todo mundo descendo. Risco. Eu fui. No estacionamento, vi Eduardo de longe, chegando mais cedo do que deveria. Eu parei. Hesitei. Patrícia apareceu e pegou a pasta com pressa, sem olhar nos meus olhos. Mas por um segundo, ela encostou o polegar na minha mão. Um toque mínimo, escondido pela pasta. Eduardo passou por nós e cumprimentou Patrícia com um beijo na bochecha. Educado. O olhar dele passou por mim como scanner. Eu senti que fui lido. Naquela noite, senti que estava sendo observado mesmo dentro do meu quarto. No dia seguinte, Márcia me chamou na recepção. Ela falou direta pela primeira vez. Evita ficar depois do horário. Tem gente perguntando. Ela não disse quem. Não precisou. Obrigado, eu disse com a voz fraca. À tarde, Patrícia mandou mensagem interna pedindo um arquivo, mas em horário normal. Ela estava evitando qualquer desculpa para noites. Eu comecei a aceitar que tinha acabado. E isso virou obsessão. Eu revisitava cada gesto, cada quase toque. Abri a gaveta, peguei a caneta, percebi que eu não queria devolvê-la. Eu queria que ela viesse buscar. Sexta-feira da mesma semana. A semana se arrastou.
Eu sobrevivi no automático. Parei na porta do prédio depois do expediente. Sem motivo. Vi Lívia na recepção. Bem vestida. Rindo com Márcia como se fossem amigas. Lívia olhou para mim. Você trabalha com a Patrícia? Sim. Ela vive no prédio, né? Deve ser puxado. Eu senti a fofoca tentando nascer. Subi. Encontrei Patrícia na sala dela. Porta aberta. Ela pediu para eu entrar e falou com a voz baixa. Estão olhando. Ela não disse nós. Ela disse, estão olhando. Como se o olhar dos outros fosse um animal. Tentei devolver a caneta ali, finalmente. Ela viu e recuou um passo. Como se aquilo fosse perigoso. Antes de eu sair, ela disse, não faz isso. Não agora. Saí com a caneta ainda na mão, entendendo que o objeto tinha virado prova. Madrugada do dia seguinte. Acordei com o celular vibrando. Um frio no estômago. 2-7. Mensagem de número desconhecido. A luz da varanda está acesa. Eu reconheci o código. Em alguma conversa antiga, Patrícia tinha comentado que deixava a varanda acesa quando não queria dormir. E não queria que ninguém percebesse. Fiquei parado, debatendo se era armadilha, se era erro, se era desespero. Me vesti devagar, como quem aceita um risco consciente. Peguei um carro por aplicativo para não passar por rotinas reconhecíveis. Cheguei ao prédio antes do amanhecer. Márcia não estava no balcão. O segurança do turno da madrugada só me olhou, entediado. No estacionamento vi o carro de Patrícia, motor desligado, vidro meio aberto. Parei antes de me aproximar, respirando como se o ar tivesse peso. O corrimão estava gelado na minha mão. Meu crachá bateu no peito como um alarme. Patrícia estava no banco do motorista, olhando para frente, sem maquiagem, parecendo finalmente humana. Ela não pediu nada, só disse: eu não conseguia dormir. Eu não perguntei por quê. Eu sabia. Ela me entregou a caneta, a mesma, como se estivesse devolvendo o que eu não devia guardar. Quando estendi a mão, ela fechou meus dedos ao redor dela. Firme. E segurou por um segundo. Não foi beijo. Não foi promessa. Foi um acordo silencioso. Eu existo. Você existiu. E isso não foi imaginação. O Eduardo voltou antes, ela disse. Ele está me vigiando em detalhes. Horários, câmeras, recepção, vizinhos. Ela não disse que ia embora. Não disse que ia ficar. Só admitiu medo e cansaço. A Márcia me avisou, eu disse. Patrícia ficou surpresa. E por um momento, agradecida. Um farol iluminou o estacionamento ao longe. Patrícia soltou minha mão na hora. Como se o mundo tivesse tocado a campainha. O carro que passou era só alguém entrando. Mas o susto deixou claro. Qualquer coisa podia ser flagrante. Patrícia respirou fundo. Então disse, com a voz controlada de sempre: eu não posso te dar um lugar na minha vida. Não por falta de sentimento, mas por falta de espaço real. Ela não pediu que eu esperasse. Não pediu que eu sumisse, só disse: eu vou tentar voltar a ser alguém por dentro. Eu respondi: eu também preciso ser alguém. E eu não quero virar o tipo de homem que vive de migalha escondida. Ela concordou com um olhar molhado que não caiu. Antes de ir embora, ela acendeu a luz interna do carro por um segundo e apagou, como um sinal pequeno. Privado. Só para mim. Guardei a caneta no bolso, não como troféu, mas como lembrança de que eu não inventei aquela dor. Ela saiu com o carro devagar. Eu fiquei sozinho no estacionamento, mãos vazias, peito cheio, e percebi que algumas luzes não se apagam quando a gente desliga o interruptor. Naquela noite, eu voltei para casa com as mãos vazias e a estranha certeza de que algumas luzes não se apagam quando a gente desliga o interruptor. Algumas portas continuam entreabertas.